Glória a Deus. Eu tô achando graça aqui, achando engraçado. Tô achando engraçado o meu irmão. Às vezes eu costumo chamar as pessoas de meu filho, né? Aí eu, meu filho, né? E agora ele acostumou também quando eu digo pra ele, ô minha filha! Ai, Jesus, glória a Deus. Oi? Tá bem, graças a Deus. Ô, Rod, tem como você dar uma olhadinha, aumentar esses botõezinhos aqui do final, por favor? Esses três aqui do final, dá uma olhadinha aí, por favor. Todos eles, no máximo. Todos eles? E o da lá de dentro? E o primeiro? Ele? Não, isso. Aí, agora vai sair isso. Né? Porque eu falo baixinho e ele. Gente, ai, Senhor, da glória. Ontem eu estava lá, eu fui orar um pouquinho lá no monte, e eu estava meditando sobre uma palavra. A gente medita, né? Na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: na minha lei, medita de dia e de noite. Vou mostrar para você qual palavra eu estava meditando. Eu não estava lendo essa palavra, não, me veio ela na minha cabeça. Essa palavra está lá em 2 Coríntios. Vamos dar uma olhadinha lá. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Lá no 2 Coríntios, capítulo 5, acharei. Acharam? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É essa palavra que eu estava meditando ontem. Todo mundo achou? Olha o que está escrito aqui, ó. Porque andamos por fé e não por vista. Vamos dar uma paradinha aqui? Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Andamos por fé. Pastor, o que é fé? A fé é o firme fundamento. Está lá no livro de Hebreus 11. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que você não viu. Então, nós andamos por fé. Você ainda não está vendo nada, mas você tem certeza que aquilo ali vai acontecer. Por quê? Pela fé, eu creio que todo aquele que pede, recebe. Que vai acontecer, que aquele que prometeu a você, ele é fiel para cumprir. Então, nós não andamos por vista. Por que me veio essa palavra que eu estava meditando? Já viu aquelas pessoas que trabalham, que tem negócio de agricultura, aquelas coisas assim? A pessoa quando prepara lá a terra, né? E começa a jogar, eu já vi mais ou menos, eu nunca vi de perto, eu já vi vocês fazendo lá na televisão, eles preparam a terra, e eles vão com a semente, e vão jogando as sementes, não é isso? Eles vão jogando aquela semente ali, aí vai andando e jogando a semente, ele não volta na hora para trás para ver se já nasceu alguma coisa. Você está entendendo? Ele vai simplesmente continua jogando as sementes. Ele sabe que aquela semente ali não vai nascer na hora, mas vai nascer, você tem certeza. Assim
é a nossa oração. Às vezes nós oramos e ficamos olhando para ver, e não aconteceu logo, a gente pensa que não vai acontecer mais. Ah, ela deve estar ouvindo, não, já orei, ela continua a mesma coisa e tal. Você está entendendo? Porque nós estamos esperando o quê? Ver alguma coisa. Não é, porque nós estamos esperando ver, se a gente não vê o caminho nascendo ali, a gente não acredita que o negócio está nascendo. Mas lá dentro da terra, assim que você jogou a semente, ela tem um tempo para brotar, pessoal. Ali vai molhar, vai regar, aí aquela sementinha ela vai germinar lá embaixo da terra. Vai começar a nascer raizinha para lá, para cá. Você olha, você vai demorando, mas é porque ela está germinando lá embaixo primeiro. Ela não vai nascer sem semente, sem raiz, sem nada. Se nascer sem raiz, pouca coisa pode esperar daquilo ali, entendeu? Uma árvore sem raiz não tem segurança. Você está entendendo? Até aquelas coisas de alface, você já viu quando a pessoa colhe aquilo ali? Tira, né? Que ele tem um montão de raizinha para baixo, ele tem umas folhinhas daquela que tem as suas raízes. Então, às vezes, não é que Deus não está fazendo, não é que Deus não está preparando, às vezes nós somos muito afobados. Nós queremos ver o próximo, nós queremos ver o que está acontecendo. E aí me veio essa meditação dessa palavra, que Deus está falando, que nós não vivemos por vista, mas por fé. Que mesmo que você ainda não esteja vendo os frutos da sua oração, da sua busca, não significa que Deus não está trabalhando em cima daquilo ali. Você está entendendo? Que Deus, Ele é assim, Ele trabalha no silêncio. Se orou, Ele não fala nada. Porque parece até que ninguém te ouviu. Aí, às vezes, quando Ele vê que você está muito, sabe? Aí Ele te dá um sinalzinho de que Ele está fazendo aquilo ali. Você não se desesperar, mas Ele trabalha no silêncio. Então, nós precisamos aprender o que é oração. Nós precisamos começar a plantar, e ter a paciência de esperar o tempo certo de Deus que você vai colher. Glória a Deus. Vou te mostrar um negócio aqui como Deus às vezes age com silêncio. Marcos, vamos lá. Vocês entenderam aqui? Então, às vezes, a gente não espera Deus trabalhar. A gente acabou de orar, o negócio não aconteceu, você já acha que não vai acontecer mais, já vai para o alto, entendeu? E tem o tempo certo. Tem o tempo de plantar, tem o tempo lá de crescer, de nascer, e tem o tempo de colher. Glória a Deus. Amém? E a oração é uma plantação. É uma plantação, pode ter certeza disso. Tem coisa que você ora, tem coisa que você diz assim, caraca, mal orei, já aconteceu, mas você não entende. Às vezes você se esqueceu também, que lá atrás você já orou por isso, então orou agora, entendeu? Você orei agora, entendeu? Lá atrás você já tinha orado também, está terminando. Então, tem um tempo. E às vezes tem coisas que parece que está demorando, pastor, mas tem coisa que a gente está orando há anos, o próximo. Mas isso aí você tem que analisar a sua vida. Por quê? Porque toda vez que você está próximo da sua bênção, está pertinho de acontecer aquilo que você orou. O diabo sempre vai usar alguém para te dar uma rasteira, para chatear você, para manchar seu coração. Você está entendendo? Ele sempre vai tentar se levantar para impedir aquilo que você orou, para impedir a sua bênção. Aí você tem que ficar atento. Alguma coisa ele faz, ou tenta usar alguém para manchar seu coração, ou tenta tirar a pessoa da igreja na hora que a bênção dela vai chegar. Ele vai começar a trabalhar para você não alcançar aquilo que você orou. Aí ele começa, bom dia, Ana Maria, paz. Ele começa a querer atrapalhar você de vir na igreja. Começa
começa a querer tirar você da igreja, pertinho da tua bênção chegar. Aí você não vigia, você cai naquilo ali, aí atrasa mais um pouco a sua bênção. Sim ou não? Não é que você perde a sua bênção, é sua. Mas vai ter mais uma lutinha para você conseguir contar pertinho de você cair nas estratégias. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o nosso Deus é poderoso, ele nunca vai perder uma batalha. Mas nós temos que lutar, pessoal. Sim ou não? Nós não podemos deixar de vir na igreja, não podemos deixar de orar, porque nós estamos numa batalha espiritual. Você quer vencer, não quer? Jesus quer que você vença. Mas tem exército, tropas de demônios que quer destruir você, que quer atrapalhar você de ser feliz. Se você não lutar, esses troços não deixam você vencer. Foi sexta-feira, eu estava falando aqui, ó. Deus faz a parte dele. Deus usa lá o pregador para falar com você. Ele está disposto a te dar a vitória. Mas quem tem que ir para cima é você. Você que tem que orar, você que tem que vir para a igreja. Porque o Deus, ele deu a vitória no Davi, não deu? Sim ou não? Ele venceu o Golias. Mas quem teve que ir para cima do Golias? O Davi. Davi teve que ir para cima. Deus estava com Josué. E Deus abençoou Josué. Falou: Josué, eu estou contigo. Não vou te deixar nem te desamparar, mas levanta-te e passa esse povo. Deus estava com Josué. Deus deu a vitória a Josué, sim ou não? Deu. Mas quem teve que se levantar e atravessar o Jordão, pegar o povo, quem teve que agir? O Josué. Ele disse: você tem que se esforçar e ter bom ânimo. Você está entendendo? Então Deus está com a gente para dar vitória? Não, mas tem coisas que Deus não vai fazer pela gente. Deus não vai orar pela gente, Deus não vai falar ir para a igreja pela gente. Deus não vai expulsar o mal, não vai se esforçar para obedecer pela gente. Ele vai te ajudar nessas coisas, você não cair em tentação. Mas você tem que lutar. Glória a Deus, faz a sua parte. Nunca se afastar de Deus. Ontem eu botei até uma mensagem dessa lá, gente. Nunca se afaste do Senhor. Isso é o pior erro que uma pessoa faz. Porque aqueles espíritos que saem da vida da pessoa, eles começam a querer voltar 7 vezes pior. Entendeu? Aí começa a atacar de novo a saúde, começa a atacar a família. Mas por quê? Porque a pessoa está se afastando. Não podemos se afastar de Deus, temos que se aproximar. A Bíblia diz: buscai, Senhor, onde se pode achar. Lembra que eu falei para você, acabei de falar, que muitas das vezes você está plantando, você não está vendo nada, mas não significa que Deus não está ouvindo a sua oração. Deus trabalha onde, que eu falei? No silêncio. Às vezes Deus está trabalhando para fazer aquilo que você quer, mas eu não estou vendo nada, mas Deus está fazendo. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Lá no livro de Marcos, a gente tem um exemplo disso aqui, vamos lá. Lá no Marcos 5, acharam aí? Marcos capítulo 5. Né, dona Maria? Sim ou não? É? Ô, Jesus, de Nazaré, Dona Maria. É? Caraca. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Marcos 5, lá no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 21. Preste atenção nisso aqui, que você vai entender o que eu estou falando com você, sim ou não? Não esqueça disso, a oração é uma plantação. Você está orando, você está plantando. E tudo que você planta, você tem a hora certa de colher. Você só não pode deixar o maligno atrapalhar você na hora de colher. Você orou pela bênção. Na hora de você receber sua bênção, ele vai tentar atrapalhar você. De vir para a igreja, de orar, de buscar Deus. Aí está atrasando a tua bênção. Não é que Deus está atrasando. Aí quem já está atrasando somos nós. Sim ou não?
Você tem que ficar vigiando. Por isso que Jesus falou uma coisa bem séria. Orai e vigiar. Ele mandou você orar e vigiar. E se você só orar e não vigiar, o maligno não vai atrapalhar você de pegar sua bênção. Aí ele está falando aqui. A filha de Jairo e a mulher que tinha fluxo de sangue. Preste atenção. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto com o mar, não é isso? E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo, ele pedia a Jesus, né? Ele rogava, pedia muito a Jesus. Tem hora você, que nem eu estou falando para você, você está pedindo, tá? Pastora, mas eu já pedi muito, já ele também, ele rogava-lhe muito, ele pedia pela filha dele. Tem coisa que você está orando a Deus. Aí ele disse assim, rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, minha filha está morrendo. Tem vezes que você, sei lá, você ora pelo seu casamento, você ora pela sua família, e às vezes tem um parente seu, pastor, não está morrendo fisicamente, mas você percebe que espiritualmente falando aquela pessoa está morta. Por quê? Porque a pessoa não tem força para pegar numa Bíblia, a pessoa não tem força para orar, a pessoa não tem força para ir para a igreja, a pessoa só vive com depressão, só vive chateada, está vendo que a pessoa não está bem. Espiritualmente falando, a pessoa está morta. A pessoa não está legal. Então você tem, ele rogou pela filha dele, e nós temos que orar pela nossa família. Gente, o diabo tem uma sede tremenda de destruir famílias, casamento, filhos. Isso é uma coisa que nós não podemos descansar aqui na terra, não tem descanso aqui, pessoal. Vai melhorando as coisas? Sim, mas você sempre vai ter que orar pela sua família, porque mesmo que a sua família, tá bem, graças a Deus foi liberado, mas o diabo quer voltar. Você vai estar sempre na posição. Nunca podemos deixar de orar. Um pouquinho que a gente se afasta de Deus, o bichinho tenta voltar para dentro da nossa casa. Tenta voltar para o seu parente. Já tinha saído, aí ele vai e tenta voltar de novo. Então nós temos que ser um povo que não dá lugar ao diabo para ele voltar. Nem para a sua vida, nem para dentro da sua casa, nem para a sua família. A gente tem que ser aquela pessoa que não dá sossego ao diabo em oração. Vira e mexe está orando. Vira e mexe está falando com Deus. Está sempre ouvindo a palavra. Você tem que ser essa pessoa, se firme com Deus. Para a sua família também começar a se firmar mesmo, entendeu? Porque também às vezes a gente não percebe isso, né? Claro que não somos só a gente, não. Às vezes a gente sai, e ele sai também, tem que ficar firme. E às vezes você não saiu, o diabo está tentando tirar, então você vai expulsar ele, você vai lembrar ele, olha, eu te mandei você sair, você não vai voltar em nome de Jesus. Entendeu? Você está naquela posição com Deus. Sempre temos que estar orando pela nossa família. E ele rogava pela filha dele. Ajuda que a minha filha está morrendo, minha filha está morrendo. Aí o que aconteceu? E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está morrendo. Rogo-te que venha e impõe as mãos para que sara e viva. Ele pediu a Jesus, Jesus, vem comigo. Põe sua mão lá nela, se o senhor colocar a mão nela para ela sarar, para ela viver. Se o senhor colocar a mão nela, ela vai viver. Glória a Deus. Ela não vai morrer, se eu colocar a mão nela, ela vai viver. Aí o que aconteceu? Presta bem atenção. E foi com ele, agora vamos dar uma paradinha. O que Jesus respondeu a Jairo?
Não teve uma resposta. Oi, Jairo, boa noite. A paz do Senhor. Tudo bem, vamos lá. Nada. Jesus não falou nada. Em silêncio, ele levantou dali, mas o que ele fez? Ele foi com Jairo. Jairo pediu a ele, não falou nada. Às vezes você está pedindo uma coisa a Deus, é isso aqui que te incomoda. Poxa, eu estou pedindo, mas tem que Deus não me ouvir. Mas tem que Deus não está me ouvindo. Falei, nada. Teve uma resposta, mas ele levantou e foi com Jairo para resolver o problema do Jairo. Então não significa que Deus está em silêncio, que ele não ouviu a sua oração. Não significa que Deus está em silêncio, que ele não está trabalhando em cima daquilo que você orou. Glória a Deus. Aí é onde a gente tem que aprender. É difícil, é um desafio. Viver por fé e não por vista. Confiar em Deus de todo o seu coração, continuar orando. Vai dar o fruto que você plantou aquilo ali. Vai brotar. Mas não é porque você foi lá, olhou e 3 dias que plantei não saiu, não nasceu nada até agora. Não significa que aquela plantinha lá dentro, ela não está germinando. Só que a plantinha não tem como sair para fora, botar a cabeça e estou germinando, daqui a pouco eu nasço. Não tem como. Você vai ter que esperar. Também se você ficar toda hora descavando para ver o que está acontecendo, vai acabar estragando a semente. Tá entendendo? Então não tem jeito, você tem que esperar ela nascer, aquela semente, dar o fruto, ou germinar aquilo que você plantou. Então assim também é a oração. Eu estava ontem no monte orando, estava meditando nisso. Falei, às vezes nós somos muito afobados. Porque a gente não vê, a gente para. Você está entendendo? Não vou orar mais, não. Estou orando há uma semana, não aconteceu nada, aí você para. Aí, no mundo espiritual, você não está vendo, mas você estava assim, parou. Entendeu? Eu estava tendo de alcançar o que você queria, você parou. Aí, pronto, começou a orar tudo de novo. Igual o povo de Israel, né? O povo de Israel, eles abriram mão da bênção na portinha da bênção. Quando eles estavam de cara para a terra prometida, eles andaram 40 anos para chegar lá. Quando chegou na porta, eles desistiram. Aí você ora. Mas não está acontecendo nada. Quando você desiste, era a hora que Deus ia fazer. E outra coisa, quando, isso é uma experiência própria, tá? Quando está prestes a acontecer o que você orou, o diabo começa a atacar a tua mente. Ei, esquece isso. Isso não vai acontecer, não. Nada, a pastora fala assim, mas aí, tempo que você está orando. Mas não, se fosse você até esqueci isso para lá, você não tem mais jeito, não. Ele começa a te atacar. Quando ele começa a fazer isso, pode ter certeza, você está um passo da sua bênção. Ele sabe. Ele fez isso com aquele povo da terra prometida. Quando estava na portinha, ele começou. E é muito difícil. Tem gigante lá dentro. Você está entendendo? Se vocês entrar, vocês vão morrer, massacrar. Gente, eu acho que Deus ia levar eles até ele para fazer eles morrer ali. Acho que Deus ia fazer isso. Mas o diabo botou isso na cabeça deles. Que se eles entrassem lá, ia morrer, que tinha gigante, não sei o quê, na porta da bênção. Então, isso é uma experiência. Desde quando eu me converti, que eu sei que é assim. Um dia desse, eu estava orando. Eu acho que já tinha uns 2 meses, sei lá. Tempo que eu estava orando por uma situação. Todo dia eu orava normal. Aí teve um dia que eu orei, e já de manhã o diabo ia. Se você não orava mais por isso, não, esquece isso. Olha só. Nada, não vai conseguir isso não, porque o diabo fala na tua cabeça, tá?
é uma voz negativa. Demônio, ele é uma voz. O demônio, ele é uma voz negativa. Um pensamento negativo. Entendeu? E o de Deus é um pensamento positivo. E aí o demônio começou assim, se você nem orar mais, tem mais jeito não. Tu não vai conseguir não. Eu quero ser o que eu vou estar amarrado com Jesus. Aí continuei orando. Quando foi no outro dia, começou de novo. Eu orei, sem enganar, não adianta, estou falando que isso não vai acontecer. Esquece isso. Que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Daqui a pouco, o telefone tocando. Aí a pessoa me ligou, olha, aconteceu. Você não está entendendo? Ele sempre vai tentar fazer você desistir pertinho do que você ouviu. Eu falei, Deus, tu sabia que Deus já estava agindo. Ele estava tentando atacar minha fé para ver se eu parava por ali. Aí eu duvidava, Deus já estava trabalhando em cima daquilo ali. Se eu começasse a duvidar, Deus ia ter que parar, porque Deus trabalha por quê? Oi, a paz, Deus abençoe. Deus trabalha por quê, pessoal? Por fé. Eu já estava querendo fazer, eu desisti. Não adianta mais não. Aí eu ia perder minha bênção. Presta atenção nisso, pessoal. Não esquece disso. Toda vez que ele começar a botar isso na tua cabeça, esquece isso, né? Pode escrever. Vai acontecer. Já está tentando te parar. Não cai nessa. Não cai nessa. Você está entendendo? Ele tem esse costume de fazer isso, querer desanimar você na hora de você receber sua bênção. Aí aconteceu isso. Antes eu estava orando normal, nem nada na minha cabeça, mas os últimos 2 dias que era para acontecer, vira e mexe de abrir, esquece isso aí, esquece que isso não vai acontecer. E é porque Deus já estava fazendo. Tá entendendo? Sim ou não? Não dê ouvido ao diabo. Não para de acreditar nele. Não tem jeito não. Isso não vai dar certo. Se fosse você nem orava mais, isso é mentira dele, pessoal. Jesus não falou, todo aquele que pede, recebe. Mas eu não estou vendo nada, mas não é para ver mesmo, porque aqui está escrito, a gente não anda por vista, anda por fé. Quando você vê, já está pronto. Sim ou não? Então ele está falando aqui, o Jairo foi lá e pediu a ele um milagre. Não foi isso? Ele não respondeu uma só palavra, ele levantou dali em silêncio e foi com Jairo. Só que ali Jesus estava numa forma física. Agora ele não vai aparecer do seu lado numa forma física, ele está numa forma espiritual. Não significa que ele não está indo com você para resolver o seu problema. Você só não está vendo, mas está. Porque crê isso. Jesus falou para o Tomé. Tomé, porque me viste e creste. Bem-aventurado aqueles que crê sem ver. Sim ou não? A gente tem essa mania de só acreditar quando a gente vê que aconteceu. Mas só que a gente que somos cristãos, a gente não podemos viver assim. Viver com Deus é você confiar, crer que aquilo que você pediu, Ele está trabalhando para fazer aquilo. A semente é uma plantação. Você plantou aquela semente, a oração é uma plantação. Você plantou aquela semente, você não está vendo, mas ela está germinando. O seu milagre vai acontecer. Só que você não pode deixar de regar. Tem gente que planta a semente e deixa para lá. Mas o que é isso? Você ora uma vez, não ora mais. Tá bom, já orei. Não é assim não. Você tem que regar a semente. Tem que prestar atenção. O que o pastor e a pastora está pregando para ver se você não está saindo da palavra. Se eu sair da palavra, como é que Deus vai operar na sua vida? Às vezes a gente toma um pouquinho para o lado, já viu? Mas Jesus dá uma empurradinha para a palavra de novo no lugar. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Às vezes, na hora da
pessoa ser abençoada, o demônio vai e tenta jogar a pessoa contra o pastor, contra a pastora. Porque o demônio sabe que isso é um pecado. Você pecar contra o anjo do altar. Você está entendendo? Aí ele vai tentar jogar você. E essa pastora aí, sei lá, esquisita, metida, mas não sei o que nem o pastor Mota falou, não tem? Começa a fazer você ficar com raiva, com nojo do seu pastor. Joga você contra os irmãos dentro da igreja. Aquela irmã metida. Tudo isso para te atrapalhar de você ser abençoado. Porque isso é o quê? É um pecado. É um pecado. Pastor, mas isso é pecado? Claro que é pecado. Deus mandou você amar o seu próximo. Eu estou com raiva, eu estou chateado, estou falando mal, estou julgando. Até você julgar é um pecado. Não concordo com o que aquele irmão fez, que aquele irmão faz. Não, você tem que orar. Quem tem que concordar com o jeito dele ou dela, isso aí é com Deus. Nosso dever é amar e orar. Tá entendendo? Se tá fazendo certo ou errado, é ela com Deus. Deixa aquilo para lá. Você vai cair nessa, você vai atrapalhar a sua bênção. Se não, aí o diabo entra, você deu um lugar, ele vai entrar. Aí pronto, você fica, por que aquele negócio não aconteceu? Mas o bichinho entrou na sua mente, conseguiu jogar você contra alguém. Ontem eu estava conversando com a Natasha. Gente, tem coisas que a gente temos como ser enganado. Tem outras que é tão óbvio que você não precisa ser enganado. A sua explica. Sempre quando o diabo tentar te jogar contra alguém, seja contra o pastor, seja contra um irmão da igreja, seja contra o seu vizinho, contra alguém, qualquer pessoa, que seja de carne e sangue, isso é demônio. Isso não é normal. Está entendendo? Às vezes já faz você julgar os outros, com raiva dos outros. Então tem um espírito agindo em você. Põe isso no seu coração. Por quê? Porque isso é tão óbvio que isso foi o trabalho que Lúcifer fez lá no céu. Ele pegou uma terça parte dos anjos e jogou contra Deus. Que às vezes isso acontece. Já pega a pessoa e joga contra o pastor da igreja. Julga o pastor, pastora, isso é pecado. Aí pegou uma terça parte dos anjos, sabe o que ele fez? Jogou anjo contra anjo. Também ele tenta fazer isso dentro da igreja, jogar irmão contra irmão. Tenta fazer isso na sua família, jogar marido contra mulher, mulher contra marido, pai contra filho, filho contra mãe. É a obra dele fazer isso. Da onde surgiu isso a primeira vez? Com Lúcifer no céu. Então é ele. Não tá, claro, fala a verdade. Então toda vez que um espírito tenta jogar você contra alguém, essa pessoa, não sei o que, é um espírito que tá agindo no seu coração. Você tem que pedir força a Deus. Deus, tira isso de mim, tá amarrado. Se é Deus, você vai amar todo mundo, pessoal. Porque Deus amou o mundo. Sim ou não? Deus amou o mundo, o diabo não. O diabo jogou a terça parte dos anjos contra Deus, foi igual nem ela jogou um contra o outro. O diabo é assim. Não tem comunhão. Quando ele está ali, não tem comunhão. Então, um sinal claro que o diabo está presente. Até dentro de uma casa, aquele casal que vez em quando se desentende, pode ter certeza que o pastor está amarrado. Está amarrado não, irmão. Tem um demônio entre vocês. Pode começar a orar. Porque não é normal. Deus não uniu um casal. Ele uniu tanto casal que ele disse que os dois serão dois numa só carne. Se o casal não está tendo essa comunhão, pode ter certeza, ou um lado ou o outro, o diabo está ali. Está tentando jogar um contra o outro. Pode orar e amarrar o demônio, ver aonde está sendo a brecha, que o diabo está presente. Numa família, filhos, tudo isso. É pai contra mãe, mãe contra pai, isso é ele que faz isso. Pastor, qual é o outro sinal muito presente que é óbvio? Não precisa nem você meditar muito para isso. A desobediência. Qualquer tipo de desobediência.
certeza para você. Da onde surgiu a primeira desobediência, pessoal? E quem fez a Eva? Primeiro começou lá no céu, desobediência do Lúcifer contra Deus. Depois veio para o jardim do Éden. Quem convenceu a Eva a pecar? E o que a Eva fez de pecado? Desobedeceu, pessoal. É óbvio. Quando o diabo faz o filho desobedecer o pai e a mãe, pode ter certeza que é o diabo. É uma desobediência. Teu pai está mandando fazer uma coisa, a mãe está... Não, mas a pessoa acha que isso é normal. Mas de onde isso surgiu? Não é normal, pessoal. Pode ter certeza. Toda desobediência, o diabo está no meio. Quando, pastor, não existe ninguém perfeito, tudo bem, mas como que a senhora sabe que a pessoa está realmente com Deus ou não? Ela obedece a palavra, obedece o pastor, a pastora. Quando a gente dá um conselho, que a pessoa, amém, glória a Deus, a pessoa não obedece, tem demônio ali. A pessoa pode ser um amor, pode abraçar, pode beijar, tudo bem. Mas isso é preocupante, o pastor tem que orar, porque é um amor de pessoa para ter um demoninho ali, porque senão ela estaria obedecendo. Quem faz o ser humano desobedecer é o diabo, pessoal. Ele está convencendo aquela pessoa como ele convenceu a Eva. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não é a natureza, eu sou desobediente, nasci assim. Não. A Eva, o Adão e a Eva não foram criados desobedientes. Eles eram obedientes. A Eva pecou quando ela foi pela cabeça do diabo. Nós somos uma bênção de Deus e fomos chamados para ser uma bênção. Filhos obedientes. Só que se você ouvir o diabo, se você der lugar para ele, você acreditar na conversa dele, você vai desobedecer a Deus. É ele que faz uma pessoa desobedecer. Então, outro sinal claro que o diabo está no meio. Quando eu não obedeço a palavra. Quando eu não obedeço o pastor. Quando eu não obedeço o pai e a mãe. Ele está ali. Pode ter certeza, é ele. Você tem que entender isso. Porque se você não entender, você vai continuar fazendo achando que é você. E ele vai continuar reinando na sua vida. Quem tem que reinar na nossa vida é Jesus, não o diabo. Aí você tem que começar a pedir força a Deus. Deus, me dá força, está amarrado. Não quero servir o diabo, quero servir o Senhor. Você está entendendo? Toda pessoa que vem na igreja, você ouve a palavra, sai daqui, você faz diferente. Pode ter certeza, essa pessoa ainda não está como ela deveria estar com Deus. E isso também atrapalha as suas bênçãos, porque você está obedecendo outra coisa. Deus está falando uma coisa, você faz outra, você está na desobediência. E Deus disse o que lá no livro de Deuteronômio 28? Se você ouvir, guardar para os fazer, né? Os mandamentos. Se você obedecer a Deus, as bênçãos virão sobre ti. Mas se você desobedecer a Deus, é porque o demônio está presente ainda na sua vida e ele não vai deixar você ir para frente. É ele que faz isso, né? Deus não. Estão entendendo isso, né? Não. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O dízimo. Tem muita gente que acha que não precisa dar o dízimo. O pastor quer dinheiro, que isso, quer aquilo. Elas não entendem que enquanto elas vivem assim, elas estão no quê, pessoal? Na desobediência. Ela não está obedecendo a Deus. Por que não? Porque dízimo é um mandamento. Eu já preguei lá em Malaquias, né? Desde o dia de vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos, dos meus mandamentos. Não é isso que está escrito lá? E vós roubais a mim toda essa nação. Mas em que a gente está desobedecendo
obedecendo o Senhor? Ele falou nos dízimos e nas ofertas. Então, quando você não devolve a Deus o que é de Deus, você querendo ou não, você está numa desobediência com Deus. Agora eu vou te perguntar, quem é que está fazendo você desobedecer? Hã? Ele não vai deixar você ir para frente. Ele está na vida da pessoa. Como é que ele vai deixar para a vida da pessoa andar? Se ele veio para roubar, matar e destruir. Então, para a gente vencer, o diabo não pode estar na nossa vida, pessoal. Ele não pode estar. Tem que estar Jesus reinando. Entendeu? Jesus tem que reinar na nossa vida. Pastor, mas como que eu faço para Jesus reinar? Obedecer. É melhor do que sacrificar. Mas se você não fizer isso, quem vai ficar é o capirotinho. Ele não vai deixar as coisas andar, ele vai atrapalhar tudo. Ele vai lá na frente lá e bota tudo de cabeça para baixo. Agora, quando você está na obediência a Deus, também não significa que ele não vai tentar atrapalhar a tua vida. Só que a única diferença é que não vai conseguir, não vai dar para ele. Você com Deus, dá. Nenhuma ferramenta preparada contra nós, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir destruir sua família, sua prosperidade, sua saúde, porque você é uma pessoa obediente. Glória a Deus. Gente, eu sei que muito de vocês não procedem, mas te falar não. Eu acho que quando eu chegar em casa, eu vou até anotar isso no caderno. 2 sinais claros do diabo. Quando tenta jogar você contra alguém, contenda um contra o outro. Outro, desobediência. Isso aí é óbvio que é ele. Pode procurar direitinho, vasculha a Bíblia lá que você vai ver se não é ele. Entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos voltar lá no Jairo. Vocês entenderam que Jesus não falou nada com Jairo? Mas foi com ele. Aí ele disse, ó, que às vezes, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Às vezes tem pessoas que lidam comigo, né? Ah, mas graças a Deus, eu estou na obediência a Deus. Porque graças a Deus a pastora me abraça, fala comigo, ela não falou nada. Mas irmão, se eu ver você no pecado, também não vou falar nada não. Porque eu não posso se meter na sua vida. Deus já está falando com você através da palavra. O que você tem que obedecer é isso aqui, ó, Deus, que está sendo pregado aqui em cima. Se você não obedecer o que Deus está te ensinando aqui em cima, eu vou abraçar você, você não é meu inimigo, vou continuar te amando, mas eu sei que a pessoa está fora da palavra. Às vezes a pessoa vem reclamar, pastora, mas ainda não aconteceu. Olha assim, meu Deus. Ajuda ela ou ele entender que do jeito que eles estão, realmente não vai. Ou ela está, ou ele está, não vai acontecer. Porque às vezes a pessoa quer uma coisa impossível. É mais ou menos assim, eu quero ligar esse ventilador. Vamos supor assim, eu queria ligar esse ventilador porque eu estou com calor, mas está sem luz. Como é que eu vou ligar o ventilador sem luz? Sem energia elétrica. Você trabalha com energia elétrica. É possível fazer isso? Não é. E às vezes tem pessoas que brigam, ficam chateadas. Ah, pastor, eu já pensei até em sair da igreja, minha bênção não acontece, mas a pessoa não está obedecendo a Deus. E se você tentar falar, a pessoa vai achar que você está se metendo na vida dela. É a mesma coisa a prosperidade. A pessoa quer prosperar, quer que a bênção chegue, quer que não sei o que, mas a pessoa não devolve o que é de Deus. Ela não entende que o dízimo é uma plantação. Primeiro você planta, depois você colhe. Sabe o que a pessoa quer fazer? Ela quer plantar, ela quer colher. Como é que eu vou colher se eu não plantei, pessoal? Eu tenho um terreno. Não que eu tenho, estou dando um exemplo. Deus proverá. Vamos supor que eu tivesse um terreno. Comprei o terreno, mas não tem nada plantado, nada. Aí eu compro o terreno, tal, cerco ele. Mês que vem eu vou lá,
uma cestinha, colher lá o que deu lá no terreno. Eu plantei o quê? Quando eu chegar lá, o que eu vou ter para colher? Nada, eu não plantei, gente. Ou então, sabe o que eu falo? O dia que eu tiver, que Deus me desse bastante colheita, aí eu vou lá e planto. Mas como que eu vou plantar primeiro? Se o dia que nascer bastante coisa aqui nesse terreno, aí eu vou tirar a semente e vou plantar. Mas como é que eu vou plantar? Como é que vai nascer alguma coisa ali que eu não plantei primeiro? Primeiro eu tenho que plantar e depois colher. Tem gente que ela não pega o pouquinho que ela tem e dá o dízimo para vir mais. A pessoa quer primeiro prosperar para depois dar o dízimo. Quer dizer, ela está fazendo o contrário da Bíblia. Você está entendendo? Que eu tenho que primeiro plantar. O pouquinho que eu tenho que devolver. Aí sim, se é uma plantação, vai nascer, vai vir a colheita grande. Mas a pessoa quer fazer o contrário. Ah, se eu tiver muito dinheiro, eu tiro de... Então você nunca vai ter. Sim ou não? É assim que funciona. Então o pessoal entende tudo errado a palavra de Deus. Se eu não for fiel a Deus no muito, no pouco, como que Deus vai me botar no muito? Ele falou, né? Se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas você tem que ser fiel no pouco que você tem. Eu, quando comecei a dizimar, eu dizimava de 5 reais. Meu dízimo era 50 centavos, era R$1. Eu não tinha nada. 10 centavos. Mas eu devolvi. Enquanto a pessoa pensar assim, a bênção não vem. A culpa é de Deus? Não. Eu aqui não estou obedecendo, tá entendendo? Sim ou não? Eu que Deus está usando o pastor para falar uma coisa, eu estou fazendo outra. Então eu não posso culpar a igreja, não posso culpar o pastor. Ah, mas se eu fosse para a igreja X, lá tem 3 andares, irmão, eu posso estar até no céu. O diabo estava no céu, desobedeceu a Deus lá no céu. Não deu certo ele ficar lá. Ele não conseguiu ficar no céu, porque ele foi desobediente lá. Então eu posso estar na igreja mais santa do mundo. Se eu não estiver disposto a obedecer a palavra, nada feito. Eu só estou indo na igreja, mas as minhas bênçãos mesmo só abre as portas quando eu obedeço. Sim ou não, pessoal? Entenderam direitinho? Sim? Então até isso a gente tem que vigiar. Esse voto de Jacó aí, o pessoal fez. Já entreguei lá no monte ontem. Tem gente que não faz. Ah, é muito desanimado. Por isso que Deus falou para Josué, né? Josué, esforça-te, tem gente que tem medo. Ah, mas se eu tirar daqui, eu vou morrer de fome. Irmão, pelo amor de Deus, acorda para a vida. Quer vencer, mas não age. Você está entendendo? Você quer vencer, mas fica esperando cair do céu. Não é assim não, pessoal. Tem que agir. Tem que ter um ato de fé. A fé sem a obra é morta. Eu tenho fé. Não faz nada. Eu tenho fé aqui. O que você fez para mostrar a sua fé? Nada. Lembra do paralítico que levaram lá por cima do telhado? O que Jesus fez? Vendo-lhe a fé, quer dizer, opa, esse cara tem fé. Olha por onde eles estão indo. Você está entendendo? Aí eu pego lá meu envelopezinho do voto de Jacó, faço um voto com Deus, devolvo lá meu dia, pai, esse voto aqui é por essa situação. Deus vai agir, vai ficar com medo. Não posso, estou com muita dívida. Irmão, vai continuar com a dívida. Você não está fazendo nada. Mas tem muita coisa para pagar. Vai continuar, tem muita coisa para pagar. Você tem que agir. Sexta-feira a irmã chegou perto de mim, eu falei para ela, irmã, os votos que você faz com Deus, você não precisa me falar, não, é particular. Ah, pastor, mas um dele eu vou falar, mas eu vou falar meu voto para a senhora. Você que sabe. Um deles é uma causa que eu tenho na justiça. Estou fazendo esse voto de Jacó, para Deus prover essa causa para mim. Irmão, eu no meu coração fui lá entregar ontem, já orei. Essa causa dela já está ganha.
É só questão dela chegar aí e contar a vitória, porque ela agiu. Pegou lá o voto de Jacó, eu falei, não, vai ficar lá. Tô esperando. E aí, irmão, fez alguma coisa? Não, tô esperando, irmão, tem que ser animado, tem que fazer, tem que agir. O Jacó não tinha nada, não tinha comida, não tinha veste, não tinha nada. Ele ficou lá, vou morrer de fome. Não, irmão. Ele agiu, fez logo um voto com Deus. Deus, estou fazendo um voto com o Senhor. E Deus cumpriu. Daqui a pouco vem o Jacó com tanto rebanho, não tinha nem onde botar. A pessoa fica dormindo no ponto, Deus está falando. A pessoa, não, pastor tem dinheiro. Não dá, então fica do jeito que você está. Fazer o quê? Entendeu? O pastor e a pastora, Deus vai cuidar deles. Não foi Deus que chamou? Digna o obreiro do seu alimento, do seu salário. Se o pastor é de Deus, pode ficar tranquilo. Você dizimando, ofertando, fazendo voto de Jacó, não, Deus vai cuidar dele. Mas e você? Vai ficar toda a vida nessa? Você está entendendo? Deus está fazendo essa campanha, né? Deus colocou numa coisa assim, isso é para abençoar o povo. Entendeu? Servo dele, isso aí já é a parte. Jesus já falou até para os discípulos quando mandou eles, não se preocupa com nada não. Faltou alguma coisa para vocês? Não, vai fazer minha obra, deixa que o resto eu faço. Não é isso que deu, a intenção de Jesus não é essa, a intenção dele, quando ele põe quando ele põe uma campanha dessa lá no coração do pastor e da pastora, é que ele quer abençoar o povo. Você está entendendo? Alguma coisa ele quer fazer na vida de vocês. Aí eu já fui lá, já apresentei a Deus, senti lá que Deus recebeu com muita rapidez aquilo ali. Mas é o povo que não entende, né? Perde a bênção. Perde a bênção. Fica ali dormindo no pão até entender. Por isso que Jesus falou, ouvir, hein? Até entender, já a bênção já passou pela janela. Ai, irmão, eu nunca fui de perder a oportunidade. Meu pastor falou, gente, sexta-feira eu vou ungir aqui contra isso. Estava eu lá. Domingo, uma vez ele fez a campanha do Jacó, mandou levar os travesseiros. Não tem o travesseiro, o Jacó não dormiu em cima do travesseiro? Teve um sonho, entendeu? Então o pastor falou, olha, vou ungir os travesseiros daquelas pessoas que estão, teu filho que não está obedecendo, teu marido, e vai mudar a história. Quando eles botar a cabeça lá, eles vão ter um encontro com Deus, igual Jacó. Irmão, mas aquela fila de travesseiro na porta da igreja. Pastor, a senhora levou os travesseiros de tudo. A senhora foi de carro, até cada um dava um travesseiro. Você está entendendo? Quem quer vencer não tem isso não, gente. Mas os vizinhos vão lá pro primo dele. Eu quero ser abençoada, eu quero saber o que o vizinho vai pensar. Você está entendendo? Tem gente que pede bênção, fica esperando. O pastor está ali sendo usado por Deus para fazer um negócio para mudar a sua história. Deus já está até cabeça já preparada para a pessoa não faz, é desanimado. Aquela fila de travesseiro, cada um agarrou um travesseiro. Na época eu era muito mais humildezinha do que eu sou hoje, travesseiro tudo preto, até as capinhas limpas. Tirei as capas, botei a capinha limpa e lá vou eu. Eu lembro até hoje, o pastor fazendo culto, tinha umas pilhas de travesseiro. Ainda bem que cada um sabia quem era os seus travesseiros. Tinha travesseiro igual. Aí quando terminava o culto, cada um agarrava os travesseiros, passava e ia ungindo os travesseiros. O pessoal na rua não entendeu nada, saiu daquele montão de gente com travesseiro da igreja. Será que eles vão ter uma vigia? Todo mundo vai dormir lá na igreja? Todo mundo com travesseiro na igreja. É sério, gente. Eu nunca pude perder a oportunidade. A coisa é séria. Olha, vou fazer a campanha assim, tava e não dá. Entendeu? Porque eu creio que Deus põe lá no coração do pastor para fazer, mas tem gente que não crê, credo. Deus está usando o pastor fazendo campanha abençoado que vai mudar a vida da pessoa, a pessoa não faz, não crê, participa. Coisa séria, entendeu? Então, pessoal, vamos lá. Acho que eu vou fazer uma campanha de travesseiro aqui.
travesseiro na mão. Nem adianta falar de mim, eu acho que eu não vou ouvir, não. Entendeu? A pessoa quer vencer, a pessoa vem, irmão. Só não dá pra trazer a cama, que é pesado. Não. Não pode trazer a cama, que é pesado. Tá certo que trouxeram paralítico no leito, mas aquele leito lá é diferente, né? Que acho que eu ligazinha de carregar. Não é uma cama, não é uma cama pesada igual dessa aí hoje em dia, fica meio complicado. Então tá falando aqui, vamos lá. Pessoal, vamos lá, tá fazendo doação de travesseiro, roupa de cama. Então, ele tá falando aqui, ó. Já vi umas camas passando pra lá, eu tô precisando de uma cama mesmo. Aí ele disse assim, ó. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Agora, presta atenção, a gente vai pular aqui, tá? Aí Jesus encontrou uma mulher no meio da rua, mulher de fluxo de sangue, parou para atender ela. E nisso já estava esperando. O Jairo está lá. E detalhe, o Jairo está esperando para quê? Se Jesus nem falou nada que ia com ele, não ia com ele. Você está entendendo? Jesus parou e não falou nada. Ô Jairo, olha, eu ouvi, espera um minutinho que eu vou atender. Nada, não falou nada. Parou para atender a mulher e o Jairo está lá. Ele não desistiu. Mesmo sem ter certeza se Jesus ia ou não. Sei lá, ele parou lá. Mas ele continuou lá esperando. Aí o que aconteceu? Presta bem atenção. Depois que ele atendeu a mulher, tudo, ó, no 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Não é isso? Para que enfadar mais o mestre? Vocês lembram o que eu falei? Da bênção que estava acontecendo? Estava tudo quieto. Quando chegou na portinha, o diabo começou. Vai lá, olha aqui. Jesus estava no cantinho dele. Jairo estava desesperado lá com a filha. Tudo quieto. Quando Jairo falou com Jesus, que Jesus veio com Jairo, Jesus estava indo para a casa do Jairo para operar o milagre que ele pediu. O que o diabo fez? Não adianta mais não, eu estou te falando. É igualzinho que aconteceu comigo. Está perdendo tempo. Tua filha já até morreu já. Deixa Jesus ir, Jesus tem toda aí, tem um monte de gente aí para curar, que está vivo. Já morreu mesmo. Não adianta mais não. Toda vez que você está a caminho da sua bênção, o diabo vai tentar fazer isso, te desanimar. Vai ficar fazendo o que lá na igreja? Você vai estar toda hora, fala, não acontece nada. Esquece isso. Isso é conversa fiada, tu acha que isso é verdade? Se fosse verdade, já tinha acontecido já. Isso não tem jeito, não. Vocês estão entendendo? Ele vai tentar desanimar você, atacar na portinha da sua bênção, porque Jesus estava indo para lá. E Jesus não falou nada, estava um silêncio, mas ele estava indo com Jairo e o diabo sabia que ele estava indo. Às vezes você não está vendo nada, está um silêncio, mas o diabo sabe quando está pertinho que Deus está operando a sua bênção. Aí ele vai lá tentar atacar a sua fé. Está vendo que esse marido não tem mais jeito? Não é que você não tem mais? Esquece isso, aí vai começar. Você vai tirar da onde para pagar essa conta? Não é você que vai tirar. Se você confiar em Deus, Deus proverá. Da onde surgiu o cordeiro lá para o sacrifício do Abraão? Tinha nada ali. Do nada apareceu um cordeiro pendurado pelo chifre lá, preso pelo chifre. E aí?
Quando Jesus cobraram os impostos lá, Jesus e o Pedro. Vai cair no céu! Tem gente que fala assim, vai fazer o quê? Vai cair no céu? O que Jesus mandou Pedro fazer? Vai lá para a boca do peixe, lá e pega lá. Você já viu dinheiro na boca do peixe? É sério? Hã? Tu já viu dinheiro? Pô, ia estar um tal de gente abrindo a boca dos peixes aí, arrancando a língua do peixe, esfaqueando os peixes para ver se tem mais lá dentro. Você tá entendendo? Mas ele abriu, estava lá. Aquela viúva podia ter falado, o senhor tá doido? Tem um vidrinho pequenininho de azeite, o senhor tá mandando eu encher balde de azeite. Como? O senhor não tem juízo, tá caducando já, não tá na botijinha que eu tenho. Vai surgir da onde tanto azeite? Pois o azeite só parou quando acabou os vasos. Naquela época o azeite era muito valioso, porque não tinha energia elétrica. Quem queria ter luz tinha que comprar azeite. Fora de que a maioria dos pratos antigamente era feito com azeite. Então, pessoal, aquela mulher vendeu, conseguiu pagar todas as dívidas dela, ainda viveu do resto. Você está entendendo? Então, a fé é uma coisa, parece ser, não é impossível, mas parece ser fácil, mas também não é um desafio você crer sem ver. Você entendeu? Já não teve uma só palavra de Jesus. Aí veio a palavra de derrota. Ih, esquece isso. A filha já até morreu já. Aí ele disse assim, vamos lá. Ó. A tua filha está morta. Para quem falares mais um beijo? E Jesus, tendo ouvido isso, o que ele diz? Ouvindo essas palavras, disse o principal da sinagoga: não temas, crer somente. Vamos dar uma paradinha aqui? Isso tudo eu já expliquei para você no começo do culto. Aí quando Deus vê que o diabo está tentando te enganar, você está ficando desesperado, às vezes ele te dá um sinal. Não temas, não cai nessa, continue orando. Vai acontecer. Aí ele sempre usa alguém. A igreja, nosso pastor, né? Às vezes usa até a pessoa do mundo. A pessoa está conversando com você, do nada. Não, a gente não pode desistir, não, tá? Você já estava pensando em desistir. Você já estava pensando em desistir. Então, às vezes, Deus fala com você. Quando ele vê que o diabo está te atacando a sua fé, Deus sempre manda um escape. Às vezes vem aquela voz negativa, aquele pensamento, não é por isso não, você não tem mais jeito, esquece isso. Aí logo em seguida vem aquele pensamento, ó, continua crendo. Não tema, vai acontecer sim. Todo aquele que pede, recebe. Você tem que ficar com a voz de Deus. Você não pode ficar com a voz negativa, você tem que ficar com a voz positiva, porque o já era aqui e agora. Jesus disse, não temas, crer somente. Também não falou, ó, vou ressuscitar sua filha, não temas, continua crendo. Por outro lado, a filha já estava morta. Nós não vivemos por vista. Porque por vista ele ia achar o quê? Eu morri. Já era. Eu estou falando para não temer, não crer, mas aí, já era. Está morto. As circunstâncias estavam mostrando que não tinha mais jeito. Ele não sabia o que Jesus ia fazer, ele não estava vendo lá na frente, mas ele teve que confiar. E ele já tinha visto o milagre da mulher de fluxo de sangue. Aí a fé dele aumentou mais, né? Com certeza. Você está entendendo? Deus sempre te. Então, não é fácil você confiar sem ver. Você não sabe o que vai acontecer, mas ele diz, confia no Senhor,
de todo o teu coração. E às vezes é estranho, porque quando você começa a buscar Deus, aí você olha, você jejua, você faz, parece até que o negócio nem sai do lugar. E muitas das vezes parece que está piorando cada vez mais. A impressão é que piorou. Você está orando pela libertação de alguém, aí que a pessoa se explode, xinga meia dúzia, você fica, ué, não entendi. Mas o diabo, ele não sai quietinho, ele sempre vai tentar negociar com você antes de sair. Tu atingiu ele de cheio. Uma vez o meu pastor falou isso para mim. Ele, pastor, misericórdia, estou orando, o diabo aí que ele está se levantando. O pastor falou, Fabiano, mas isso aí porque sua oração atingiu ele. Você tem que ficar firme. Não demonstra medo, fica desesperado, fica firme no que você orou, que ele vai sair. Ele está tentando negociar. Aí ele estava falando para mim, eu estava com o meu cachorrinho no colo, não sei se eu estava com ele, se você quebrar a patinha desse cachorro aí, o que ele vai fazer? Ele vai gritar. Você atingiu ele, Tati. Claro que você não vai fazer isso, é um exemplo. Ele vai gritar. Assim é o demônio. Tu atingiu ele vai tentar se levantar. Né? É uma batalha. Ele vai querer negociar com você. Vai querer mostrar para você que ele não vai sair, que não adianta você orar. Isso é mentira dele. Porque ele não tem como vencer Deus. Se você está na sua posição, irmão, você já orou, você já jejuou, já mandou o mal embora. Se você está na sua posição com Deus, não tem como ele ficar mais. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque tem uns demônios, são acham que são os nobres, que eles não são nada disso, que eles tentam encarar você. Entendeu? Você está orando, ele está nem aí para você. Tenta demonstrar para você que está nem adiantando, você estava que ele não vai sair. Vai sim, gente. Não é a pessoa, não. Nossa luta não é carne e sangue. O diabo está tentando enfrentar, desafiar você. Você tem que ser igual Davi. Não adianta, Satanás. Eu sei o Deus que você e você vai sair sim. Aqui tu não vai ficar mais. Chega. Orei, não saí, então agora eu vou aplicar um jejum. Ah, já orei, já jejuei, não saí. Vou amarrar o demônio, eu vou mandar ele embora. Você está entendendo? Você tem que ser aquela pessoa que você tem certeza do que você está fazendo e quem você está crendo. Por isso que você tem que confiar no Senhor de todo o seu coração. Não fica olhando para a pessoa, não. O diabo quer ibope. Você está orando para a pessoa ser liberta, aí que ele fica usando a pessoa mesmo. Aí você fica olhando. Caraca, quanto mais eu oro, lá, não saiu não, é isso que ele quer. Você tem que olhar para Jesus. Jesus falou assim, entrega o teu caminho ao Senhor, deixa a pessoa e olha para Jesus. Você vai ver essa pessoa e se converte mesmo, não é brincadeira, não, a pessoa se converte. Até porque isso é uma distração do demônio. Ele tenta usar alguém para ver se você fica mais ligado naquela pessoa ali. Ah, lá, o diabo não saiu, você deixa de olhar para Deus. Você deixa de buscar Deus, deixa de orar, deixa de adorar a Deus. Quer dizer, ele está conseguindo parar você. Você não está vendo. Através daquela pessoa. Sim ou não? Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte, pessoal. A palavra de Deus diz o seguinte: aquele que ama pai, mãe, filho, marido, mais do que a mim, não é digno de mim. Não que você não tenha que amar a sua família, você tem que amar a sua família, com certeza, mas você tem que ter cuidado para você não se distrair, você olha mais para aquele, porque se você amar, por exemplo, se amar mais o seu, vamos botar assim, mais o seu filho do que a Deus. Então o diabo está usando o seu filho para tirar a sua atenção, você está se afastando de Deus. Quem vai salvar você e seu filho? É Deus que vai salvar. Você tem que amar a Deus e dizer, meu pai, eu amo
fulano, mas já orei, já está ali na tua mão. Deixar morrer, o Senhor não vai deixar. Se eu prometer que vai libertar, então vai libertar. Eu estou aqui, estou buscando o Senhor. Você não pode deixar nada tirar você da sua posição, da comunhão com Jesus. O diabo vai tentar tirar você. Para isso, ele vai tentar usar as pessoas, até a pessoa que você ama. Se não tiver com Jesus, ele vai usar. Para tirar a sua atenção, mexer com o seu emocional, entendeu? Para ver se tira o teu sossego para tu sair daquela posição. Você tem que lutar para permanecer na sua posição. O diabo faz de tudo para tirar você. Que é isso, pastor? Não, eu vivo isso todo dia. Todo dia. Não é uma coisa só que ele usa, não. Ele usa várias coisas. O negócio dele é tirar você da palavra. Afastar você da oração. Afastar você da palavra. Aí você fica mais distraído. Porque eu já orei, mas fulano é assim. Eu tô raivento, do nada fica com raiva de mim. Mas será que sempre foi assim? E você está meditando mais naquela pessoa do que na palavra de Deus. Deus disse o quê? Na minha lei, medita de dia e de noite. Aí você sai da igreja, escutou uma palavra tão abençoada, a pessoa joga uma piada para você, pronto. Por que fulano joga uma piada para mim? Mas eu não fiz nada, já esqueci a palavra. Está entendendo? Não, a estratégia do diabo. Aí você já está chateado, já está com raiva, esqueceu tanta bênção que você recebeu. Você está entendendo? A Bíblia fala sobre as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Você tem que vigiar. Você não sair da sua posição com Deus. Entendeu? Então, aqui o diabo tentou usar esse príncipe da sinagoga para tirar Jairo da posição dele, porque ele estava andando com quem? Jesus. O que ele tentou fazer? Tirar ele. Deixa Jesus. Ele fala, dá mais o quê? Afastar ele de Jesus. É isso que ele tenta fazer. Usar alguém para tentar afastar você de Jesus. Porque com Jesus você vai vencer. Sem Jesus, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. E quando você está na portinha para receber a sua bênção, ele usa alguém aqui, ó, para tentar tirar você de Jesus, para ver se faz você perder a sua bênção. Aí o que ele fez? Jesus falou para ele, não temas, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. Jesus já até separou. Não, esse pessoal aí fala demais, é incrédulo. Deixa esse pessoal, isso aí só está falando derrota para o Jairo. Mas daqui lá falando no ouvido dele, e já era, né? Morreu. Onde que será que é o enterro? Ai, que hora que vai ser enterrada? Ah, tadinha, tão novinha. Então Jesus já falou, não, vocês não podem ir, vocês vão ficar por aí. Aí levou só aqueles que estavam crendo. Gente, isso aqui é um forte exemplo, hein? Anda com pessoas que creem. Para de ouvir derrota, para de ficar pensando negativo, começa a olhar para Jesus. Aí ele disse assim, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço que chorava muito e pranteava. E entrando, disse, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. É isso? E riam-se dele. Porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. Vamos dar uma paradinha aqui? Por que Jesus falou que a menina não estava morta, mas dormia? Vocês entendem isso que Jesus falou? Sim ou não? Eu vou explicar uma coisa a vocês. Jesus disse lá no livro de João que aquele que crê em mim, ele jamais verá a morte. A morte, está escrito no Apocalipse, é um espírito maligno. A morte e o inferno. Dois que vinham no cavalo. A morte e o inferno. A morte matava, o inferno levava. Vocês já leram isso no Apocalipse?
Então, uma pessoa que é de Deus, ela não morre. Ela sobe para a glória. Quando Lázaro morreu, o que Jesus falou? Lázaro dorme. Então, para Deus, aqueles que são dele, não está morto, nunca vai estar morto, porque nós vamos ressuscitados com Jesus, nós somos ressuscitados com Jesus. Então, nós não morremos, nós subimos para a glória. Sim ou não? Mas só que eles não entendiam o mundo espiritual. Quando Jesus falava, ela dorme. É tipo assim, ela não morreu, foi o demônio que levou ela, não. Ela não está morta, não está lá no Hades, não. Entendeu? Mas eles não entenderam isso mesmo, que a mente deles não. Entendeu? Aí o que eles faziam? Riam-se dele. Porém, ele tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, te digo, logo levanta-te. E logo a menina se levantou. E andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe que expressamente que ninguém soubesse, e disse que desse de comer para a menina. Gente, presta bem atenção. Olha que milagre, que bênção aconteceu na vida de Jairo. Mas no começo, parecia que Jesus nem ouviu ele. Jesus não respondeu ele no começo. No silêncio. Depois ainda apareciam pessoas na frente dele para ser atendido. Que isso, patrão? Você ora a Deus no silêncio, às vezes você vê a pessoa que chegou depois. E a pessoa abençoada já fez isso, já fez aquilo, você ué. Mas eu estou aqui um tempão esperando nada. Parece até que todo mundo está sendo abençoado, sabe? Tu chega a pensar assim, será que eu vou ser o último da fila? Acho que eu vou ser o último da fila. Eu cheguei primeiro, vou ser o último. E quem foi falar com Jesus primeiro? E quem foi atendido primeiro? Tu tá entendendo? E ele está lá esperando. Ele não desistiu. Daqui a pouco vem a palavra de derrota. A circunstância era contrária. A menina estava morta. E aí? Sobre tudo isso, ele preferiu ouvir a palavra de Jesus e crer. E olha o milagre que Deus fez na vida de Jairo. Os últimos serão, sabe por quê? Ele parou para atender a mulher, a filha de Jairo morreu. Às vezes você começa a buscar a Deus, parece que piorou, porque antes a menina estava viva. Pois Jesus foi parar para atender a mulher ali, demorou muito, acabou morrendo. Ele podia pensar o quê? Piorou. Talvez se Jesus tivesse ido direto, a menina não tinha morrido. E aí? Não parece que piorou? Parece que piorou. A menina estava aqui, morreu, agora já era. É isso que eu ia falar, Rosângela. Os últimos serão os primeiros, porque ele curou aquela mulher do fluxo de sangue, sim ou não? Só que a filha de Jairo, ele ressuscitou a menina. Qual milagre maior? Porque ele esperou mais, teve que passar pelo silêncio, teve que passar pela derrota, pela espera de ver os outros sendo abençoados na frente dele, mas também lá na frente a bênção dele foi muito maior. Porque entre você curar uma pessoa e você ressuscitar uma pessoa, poxa, qual bênção maior? A ressurreição da menina. Você está entendendo? De qualquer forma, que nem eu estou falando para você, sempre vale a pena você confiar em Deus de todo o seu coração.
não perdeu a fé. Se ele não olhou para a circunstância, se ele olhasse para a circunstância, realmente está morta, Jesus. Deixa que é morrer. Entendeu? Só que ele não, ele foi. É fácil a gente falar, mas que fé desse homem? É. Entendeu? Às vezes tem coisas que você já viu até como perdido. Não, isso aí não tem mais jeito não, irmão. Tudo é possível. Você não está vendo nada, está um silêncio, mas você não vive por fé. Você está entendendo? Olha o que rendeu só essa meditaçãozinha que estava lá no monte. Porque isso não é só para você, não. Eu estou pregando, isso serve para mim. Às vezes eu estou lá, eu amo. Entendeu? Aí eu começo a meditar também nas coisas que eu oro. Que isso que acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Às vezes eu oro a Deus, eu fico pensando, até falo com Deus, Jesus, você está aí mesmo? Cadê o Senhor? Está o silêncio. Nada, nem uma festinha que o Senhor está por aí. Hã? Mas Ele está trabalhando. Olha aqui, vou te mostrar aqui. Mas 2 versículos, mas é rapidinho. Porque de repente, você deve estar preocupado. Você, poxa, um versículo já durou essa pregação toda. Não imagina agora mais 2. Eu não quero 3 horas da tarde, não. Ele esperou a hora dele, sim ou não? Isaías 64, de repente você está esperando, você está orando. Assim, não é para você desistir da sua bênção, desistir do seu milagre, desistir da sua cura, desistir da salvação da sua família. Não desista, mesmo que você não esteja vendo, continue orando. Pastor, está todo mundo abençoado, menos eu, a sua hora vai chegar. Glória a Deus. Olha, aquela mulher do fluxo de sangue, ela deve ter ficado muito feliz, gente. Mas eu vou te falar, muito mais feliz ficou a família de Jairo. Demorou, mas valeu a pena. Deus surpreende. Glória a Deus. Isaías 64, versículo 4. Ele está falando assim, ó. Acharam aí? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti, que faz o quê, pessoal? Que trabalha, né? Para aquele que nele espera. Você acredita nisso? Que você tem orado, você tem esperado que Deus está trabalhando ao seu favor? Que Ele trabalha para que nele, os que nele espera. Às vezes você está esperando uma bênção. Mas não estou vendo nada, mas Ele está trabalhando, Ele trabalha em silêncio. Glória a Deus. Sim ou não? Você está orando a Deus? Às vezes tem pessoa que só ora na igreja. Irmão, você tem que orar na sua casa também. Está orando a Deus? Está esperando? Sim ou não? Que é isso? Você está rindo aí? Você ora em casa também, né? Se não ora, tem que passar a orar, hein? Vou orar por você para você orar. Daqui a pouco você está orando de noite. Você não sei porque eu estou orando tanto. Aí você vai lembrar para o pastor que está orando para mim. Então, tem que orar, pessoal. E outra coisa, se você está esperando em Deus, Ele é um Deus que trabalha para os que nele esperam. Você está esperando uma pessoa certa e Ele trabalha a seu favor. Glória a Deus. Agora, o outro versículo que eu falei.
você, pastor, eu estou plantando, né? A gente tem que plantar, Salmo 126. Mas às vezes só Deus sabe quanto que eu já sofri, tanto que eu já chorei, tanta luta que eu já passei. A Bíblia diz o quê? Que há bem-aventurados que choram. Por quê? Eles serão consolados. Às vezes tem um momento da sua vida, pastor, eu estou num momento de tristeza, eu estou plantando, mas com lágrimas. Não é isso? Aí ele está falando isso aqui, ó. Salmo 126, versículo 5. Ele já fala que a oração é uma semente, uma plantação. É isso que a gente está falando. Esquece não, nós não saímos do coisa aqui. Olha o que ele está falando aí, ó. Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria. Que às vezes tem horas que você vai orar, preste bem atenção direitinho aqui. Tem horas que você vai orar que você não tem nem força para falar com Deus. É só a lágrima pingando. Tu não sei o que falar, mas não consegue. Às vezes você vai orar, você ora em lágrimas. Sabe o que é isso? Você está plantando com lágrimas a sua oração. Entendeu? Quando você ora, você vai orar, às vezes você chora na sua oração. Você está plantando com lágrimas. Você está chorando aos pés do Senhor. Você está clamando a Ele. E Deus ouve a sua oração. O Ezequias, ele era um homem que ele estava condenado à morte. Deus falou para Isaías, vai lá, fala com ele, que ele põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás mais. Era uma coisa que não tinha aparentemente mais solução humana. Aquilo ali era uma doença, mas às vezes pode ser o seu casamento. Pastora, perdi a esperança, morreu, não está mais. Você está entendendo? Minha mulher virou a cabeça, minha mulher não quer saber mais de nada, o meu marido virou a cabeça, não quer saber mais de nada, meu filho se perdeu, está nas drogas. Irmão, para de olhar para a circunstância. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tu está achando que Deus não pode mudar o seu marido, não pode mudar a sua esposa, não pode mudar o seu marido? Que Deus é esse que você está achando que você serve, pessoal? Não existe nada impossível para Deus. Nada. E o Ezequias, o que ele fez? Ele, de vez de aceitar a sentença da morte, porque às vezes você aceita. O diabo vem e fala no seu ouvido, teu marido não tem mais jeito. Você aceitou aquela sentença que não tem mais jeito. Sua esposa, seu filho, sua filha, seu parente não tem mais jeito. Você não tem mais jeito não. Você está aceitando a sentença do diabo. Foi Jesus que falou para você que não tem mais jeito? Não foi, irmão. Irmão, antes de eu ficar viúva, eu orei 5 anos pelo meu marido, 5 anos. Mas 2 anos eu fiquei separado dele, que eu fui liberta primeiro, né? Eu era obreira na época. E meu marido ficou 2 anos aí, mas cheirava que era uma coisa. Bebendo, cheirando. Eu orava de madrugada, quando era no outro dia eu sabia que ele tinha pegado ele arrastado na rua. Tinha vez que ele sumiu uma semana, não sabia nem para onde ele estava. Às vezes eu orava de madrugada pedindo só Deus, ele só mostra se ele está vivo ou morto. Você está entendendo? E eu orando a Deus. Deus fez uma promessa, a mulher que santifica o seu marido, vice-versa, crê no Senhor Jesus Cristo. Eu não via nada. Cada vez que eu encontrava com ele, parecia que ele estava pior. A verdade é essa. O evangelho é o contrário do que a gente pensa. Às vezes você quer ver o negócio, você tem que plantar, planta. Ora, não deixa de orar, não deixa
mudar o coração da pessoa, transformar, quem vai fazer é Deus. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E quanto mais eu orava, jejuava, parecia que ele piorava cada vez mais. Mais ele cheirava, mais ele bebia, era terrível. Também não deu nenhum sinal de mudança. Não deu, gente. Não deu. Se eu falar que deu, eu estou mentindo. Não deu. Simplesmente, um dia, ele chegou perto de mim. Falou, ó, eu estou ouvindo a palavra lá de madrugada lá. E não estou bebendo mais não. Nem cheirando. Jesus libertou ele. Do nada, assim, não mostrou sinal nem nada. Então é legal, que benção, né? Aí passou mais um tempo, eu orando, ele chegou lá em casa, sentou na beira da cama. Posso conversar com você? Eu falei, posso. Eu queria voltar para casa, restaurar minha família, para a igreja. Você me aceita de volta? E eu aceitei meio desconfiada. Entendeu? E se esse diabo está usando ele para me enganar, daqui a pouco ele volta para casa, começa a beber tudo de novo, começa a cheirar de novo. Mas aí eu conversei com o pastor falou, Fabiana, ele é seu marido. E você deve perdoar ele. Eu falei, tá. Aí ele voltou para casa. Tá bom, dali começou a vir para a igreja. Ele foi embora para a glória, mas foi liberto. E ele, eu tenho certeza que ele foi salvo. Um homem de Deus, Deus transformou ele. Mas quando eu estava orando, eu não via nada, mas Deus estava trabalhando. Quando eu fui ver, a obra já estava feita. Sim ou não, pessoal? Deus trabalha para os que nele esperam. Se eu desisto de orar por ele, não está adiantando, já há 2 anos, o diabo tem hora que falava isso. Esquece isso, não tem mais jeito não. Talvez ele tinha morrido lá, não teria sido salvo. E aí? Só morrer em pecado já era. Meu casamento não teria sido restaurado, porque eu não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. Por mais que eu tenha passado, eu semeei em lágrimas. Porque muitas das vezes eu orei por ele chorando. Senhor, olha o que o diabo está fazendo no meu casamento com meu marido. Mas quando ele voltou, Deus restaurou o meu casamento. Porque eu vou te falar, os anos mais felizes da minha vida com meu marido foi quando ele voltou para casa. O nosso relacionamento ficou muito melhor do que já era, porque Deus não faz nada errado. Acho que Deus é para de volta, você continuar sofrendo. Eu tinha medo de voltar, ele também. Eu ficava pensando, a gente vai voltar a sofrer com tudo. Não. Quando Deus faz as coisas, ele faz perfeito. Aquele ali foi os melhores anos da minha vida com ele. Porque a gente viveu no caminho de Deus, orando junto, buscando a Deus junto. Ele mudou mesmo. Você entendeu? Se tornou mais carinhoso, um homem de Deus. E ele não vai te dar nada ruim. Você entendeu? Quando você pede um negócio a Deus, ele vai trabalhar em cima do que você pediu. Só que o diabo vai fazer como já, ele vai fazer de tudo para você desistir. Vai fazer de tudo para você mostrar para você que não tem jeito, que não dá certo, você está orando, não tem jeito. É mentira, gente. Tem que parar de acreditar no diabo. E aí ele está falando aqui, ó, o que semeia com lágrimas. Sabe o que é isso? Você está orando, chorando aos pés do Senhor. Deus está vendo a sua oração. Como Ezequias lá, né? Ele chorando com lágrimas, orou ao Senhor. O que Deus mandou falar com Ezequias? Eu ouvi a sua oração e vi a sua lágrima. Eis que eu acrescentarei mais 15 anos aos seus dias e também te livrarei da mão do rei da Síria. Assim, eu vou acabar com esse seu sofrimento. Acabou. Às vezes você está chorando, orando a Deus, Deus está vendo tudo. Isso já tem um dia, a hora certa para terminar, você só não pode desistir. E ele está dizendo aqui, o que semeia com lágrimas, se
chegarão com o quê, pessoal? Com alegria. Você está plantando a sua oração com lágrimas, mas você vai colher com alegria, porque vai brotar o que você está plantando. Deus vai responder a oração que você está fazendo. Se você, mas não vi nada, porque você está plantando, isso vai nascer, vai dar fruto. Vai chegar a hora, entendeu? E ele está dizendo aqui, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. A oração é como se fosse uma semente, você está levando e chorando, você está orando, chorando, pedindo a Deus, mas você vai colher o fruto da sua oração, pessoal. Você só não pode desistir, você tem que crer no que Deus está falando com você. Glória a Deus, amém? O meu marido, quando estava fora de casa, 2 anos ele ficou fora de casa. Foi 2 anos que eu fiquei plantando e chorando. Mas chegou a hora de colher com alegria. Porque a minha bênção chegou. Ele realmente foi liberto, voltou para casa liberto, convertido. Porque às vezes tem isso também, né? Você pensar, mas aí, pastor, só eu venho para a igreja, meu marido não vem. Mas a palavra de Deus diz lá no 1 Coríntios 7, que a mulher que se santifica o seu marido. E vice-versa, o marido que santifica a sua esposa. Quando meu marido foi embora, estava lá nos vícios, aquela coisa toda, meu pastor falou, Fabiana, você está na presença de Deus. Toda vez que você vem para a igreja, que você ora, que você ouve a palavra, Deus está libertando e convertendo o Samuel lá onde ele está. Ele pode estar lá dentro do forró, dentro do pagode, mas toda vez que você vem para a igreja, você está santificando ele. A sua busca, a sua oração, você buscando a Deus, toda vez que você está aqui, você está santificando ele. Então ele vai se convertendo lá, ele pode estar lá do outro lado do mundo. Pode estar lá no forró, do bairro, mas ele lá dentro ele vai se convertendo. E foi dito e feito, pessoal. Eu continuei buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Quando ele voltou para casa, ele já não bebia mais. Já não usava mais droga, ele foi sendo liberto lá onde ele estava. Quando Deus trouxe a obra completa. Sim ou não? Então, tudo que a palavra fala é sério, é verdade. Se você está plantando, chorando, pastor, às vezes eu choro tanto nas minhas orações, tem hora que dá vontade de eu desistir. Não desista. Não desista. Você vai colher os frutos da sua oração. Seja perseverante. Seja aquela pessoa que não abre mão da sua bênção. Glória a Deus. Amém? Já está falando assim, não ora mais por isso não tem mais jeito, igual a filha de Jairo. Não, para quem enfadar mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus disse o quê? Não temas, crê somente. Deixa o diabo falar o que ele quiser. Fica confiando no Senhor, que você não vai se decepcionar. Jairo não se decepcionou. A alegria daquele casal quando teve a filha de volta. Sim ou não? Glória a Deus. Gente, a mesma alegria você vai ter. Quando você tiver a tua prosperidade de volta, a tua família de volta, o teu casamento de volta, a tua fé de volta. Você não, você está pedindo aí de volta. Glória a Deus. Com certeza a sua bênção vai chegar. Mas ouve Deus. Fica escutando a voz do maligno. Não tem jeito. Como não tem jeito? Se eu falar para Deus... Deus, eu oro pelo Bernardinho, mas o Bernardinho não tem jeito. É a mesma coisa que eu chamar Deus de fraco. Já pensou? Olhar o fulano e não tem mais jeito, não, mas que nem Deus pode dar jeito naquela pessoa. Deus que ressuscitou Lázaro 4 dias morto, que abriu o mar vermelho, que criou eu, você, inclusive criou o Bernardinho. Como é que Deus não pode dar jeito, pessoal? Tu acha que Deus aceitaria isso? Alguma coisa que ele não pudesse dar jeito? Ele sendo Deus? Fala a verdade. Ele vai olhar para você e vai falar, sério, você está dizendo que eu não posso dar jeito aqui,
Deus criou o mar com uma conchinha de água na mão dele. Lançou assim, criou o mar. Está lá no livro de Jó isso. Ele pegou um montinho de terra, já pegou um montinho de terra assim na mão? Ele pegou um montinho de terra e lançou por aí e criou as ilhas, os montes. Como que Deus não pode da gente, pessoal? Poder ele pode. A gente só tem que crer. Glória a Deus. Vamos orar então. Pessoal, vamos orar em nome de Jesus. Eu vou lembrar vocês que a gente está com uma programação da Web Rádio PEC, pessoal. De segunda a sexta, um momento de oração. Glória a Deus. E às quinta-feira. Essa quinta-feira eu transmiti. Quinta-feira, às 15 horas também. E também está chegando aí, né, a Santa Ceia e o Dia dos Pais. Né? Ceia! Chegando aí o Dia dos Pais. Oi? Domingo agora, né? Jesus, é domingo agora. Está chegando. Glória a Deus. Está mais forte. E, em nome de Jesus, Deus proverá. Vamos orar um pouquinho em nome de Jesus? Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, eu passei aqui o seu conselho, a sua palavra, pelo teu Espírito Santo. Eu oro, Deus, por essa pessoa que talvez ela está sendo atacada como Jairo. Jairo, o inimigo, usava pessoas para falar para ele: desiste. Tem mais gente, mas não, sua filha já morreu. Para quem enfada mais o mestre? Tem pessoas que ouvem isso. Esquece esse casamento, não tem mais jeito não, esse homem não muda mais, essa mulher não muda mais, esse filho não tem mais jeito, a sua vida não tem mais jeito. Não desiste de orar, de ir para a igreja. Pai, isso tudo é a voz do demônio. E o Senhor disse: as minhas ovelhas não ouvem a voz do estranho, ela ouve a minha voz. Quando o Senhor falou para Jairo, não temas, crê somente. O Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor tinha como trazer a vida àquela menina. E o Senhor disse: bem-aventurados que não andam no conselho ímpio. O ímpio que tenta botar palavras de derrota, de fracasso no coração da pessoa. Mas, Pai, esse povo está sendo bem ensinado na tua palavra. Esse não é o povo que aceita a derrota. Esse não é o povo que aceita fracasso. Esse não é o povo que aceita a última palavra do diabo. Esse é o povo que crê no Deus vivo, todo-poderoso, naquele que tudo é possível. Por isso, ó Deus, manifesta o teu poder na vida dessa pessoa. Oh Deus, essa situação que essa pessoa tem feito, essa pessoa chorar. Oh Deus, às vezes essa pessoa vai orar em lágrimas. Manifesta o teu poder e tua justiça. Pai, eu peço um milagre na vida dessa pessoa. E eu paraliso toda ação do mal, exigindo que saia agora do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde. Sai da fé dessa pessoa. Você que está tentando colocar depressão, desânimo, sai agora. Solta a saúde dessa pessoa. Você que botou na cabeça dela que a saúde dela, que essa doença não tem mais jeito, que ela nunca vai ser curada. Em nome de Jesus, pega o teu seu e sai agora. Sai dos seus sintomas, sai do medo, da dúvida, vai embora. Em nome de Jesus, sai e não volta mais. Sai do casamento, solta aquele marido, aquela esposa, vai embora. Em nome de Jesus, solta o filho, a filha. Bate em retirada e não volta mais em nome de Jesus. Sou o Pai. Em nome de Jesus. Ajuda essa pessoa agora. Muda toda a história. Que o Senhor venha fazer como o Senhor fez na vida de Jairo. Que a história dessa pessoa
Pai, para a sua glória. Também peço, Senhor, que o Senhor receba e dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse que eu honrarei. Pai, que todos sejam abençoados. Não é só os que estão aqui, não. Estão orando pela live, pelo YouTube, porque no mundo espiritual não há distância. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Gente, agora fica crendo no que a gente orou. Não esquece dessa palavra. Você está orando, não está vendo nada. Não deixa de orar. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E muitas das vezes ele trabalha no silêncio. Não significa que ele não está trabalhando. Glória a Deus. Não andamos por vista, andamos por fé. Nós não andamos pelo que estamos vendo. Andamos pelo que cremos na palavra. Se ele disse que todo aquele que pede recebe, eu vou receber isso. Mesmo que eu não esteja vendo nada, eu vou receber porque eu pedi. Essa é a posição. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. E graças a Deus. Tem ótimo domingo aí para todos. Domingo abençoado na paz do Senhor. E também, gente, um forte abraço aí. Um domingo abençoado, cheio de bênção para todas as pessoas que estão aí no Face, tá? Amém. Deus abençoe. Um abraço aí para todos os aquarianos, os aquários aí, tá?